Todos bem-vindos mais uma vez ao canal virtual do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Espaço esse que é destinado a fazer reflexões acerca do Evangelho à luz do Espiritismo, para que a gente possa conversar, discutir, trocar ideias e, quem sabe, começar a aplicar isso no nosso dia a dia, através de questionamentos, de ações, de atitudes. Meu nome é Fabiano Rodenbusch e eu faço parte do corpo de palestrantes do CELI. Hoje nós vamos discutir um capítulo bastante interessante, que é o capítulo 17, que como título tem o seguinte: Sejam perfeitos. Se a gente seguir a escala que a gente tem dos temas para abordar ao longo do mês, a gente vai ver que a gente trocou por o homem de bem. E tanto Sejam perfeitos como o homem de bem devem ser explicados para que a gente possa entender melhor sobre o que fala esse capítulo. Se a gente utilizar o que está escrito no Evangelho, sejam perfeitos, a gente pode se questionar que o Cristo está nos dando instruções para que a gente atinja a perfeição, sendo que a perfeição é um atributo divino. Mas, na verdade, a gente tem que entender que isso é um sentido figurado para que a gente consiga entender, basicamente, de que forma nós podemos melhorar como espírito. E, para isso, utilizando o nosso norte, aquela luz que é Deus. Então, é importante a gente entender que quando a gente começar a ler o Evangelho, para quem quiser também ver os detalhes deste capítulo, entender que é falado no sentido figurado. Sejam perfeitos. Quando a gente tenta traduzir para a nossa realidade o homem de bem, a gente também fica um pouco confuso. Porque, querendo ou não, este é um adjetivo que está muito em voga ultimamente. As pessoas de bem, o homem de bem. E quando a gente vê as atitudes, as ações daqueles que se dizem de bem, elas vão contra o Evangelho, vão contra o Cristo, vão contra as atitudes que a gente acredita que são atitudes positivas e de bem. Mas é importante, porque no momento em que a gente chama esse capítulo como o homem de bem, vamos ver sobre a luz da doutrina espírita o que realmente significa o homem de bem, o bom espírita, para que a gente, de uma forma inequívoca, consiga entender quais são esses adjetivos. Mas importante, pessoal, não para que a gente adjetive os outros, não para que a gente julgue os outros, mas para que a gente saiba que caminho nós temos que seguir. E qual é o caminho real, verdadeiro, que o Cristo nos deixou. Então, para esclarecer, de uma forma geral, quando Cristo fala busque a perfeição, seja como Deus nosso Pai, é no sentido figurado, não significa que nós chegaremos até lá, porque isso é um atributo divino. E agora vamos ver o que realmente precisa ter o homem de bem. E quando a gente começar a ler o capítulo 17 do Evangelho, a gente vai ver a primeira virtude, a mais importante, aquela que Chico Xavier, Allan Kardec e o próprio Cristo nos ensinou, que é a caridade. Uma pessoa que entende a essência da caridade, ela está no caminho certo. Não aquela caridade de holofotes, aquela caridade que dá manchetes. Muitas vezes a caridade invisível, a caridade silenciosa, a caridade dos bastidores, a preocupação genuína com as pessoas que estão da nossa volta. Ser uma pessoa caridosa significa que nós já deixamos para trás o ego, o orgulho. Nós temos compaixão, nós temos empatia. Então, segundo a ótica espírita, o homem de bem é o homem que entende e que pratica a caridade. Nesse planeta, existem milhões, dezenas de milhões, talvez centenas de milhões de pessoas que entendem isso. Mas nós precisamos ainda avançar para resgatar aquelas pessoas que ficaram para trás,
para ajudar a levantar quando a gente cai. No contexto do nosso planeta, é muito importante a gente entender que muitas pessoas ainda precisam despertar, como a gente um dia despertou. Isso não nos faz melhor que ninguém, mas a partir do despertar, a gente começa a buscar aquelas coisas que são realmente importantes na nossa trajetória e na nossa vida. Se nós perguntarmos o que me faz um homem de bem, a resposta seria muito clara e objetiva. Alguém que vive e entende a caridade. Uma pessoa caridosa se preocupa com os demais. Uma pessoa caridosa olha todos como irmãos. Uma pessoa caridosa sabe perdoar, sabe ouvir, sabe atender. Ela ora, ela vigia, ela se preocupa consigo mesmo, ela não esquece a sua origem divina. Mas acima de tudo, ela entende os seus limites também. Essa discussão do capítulo 17 hoje não é para que a gente projete em quanto tempo viraremos anjos, em quanto tempo conseguiremos atingir a nossa evolução. O capítulo 17 é para trazer para coisas reais. O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer agora para que eu consiga, de alguma forma, entender o meu propósito e saber que caminho eu devo seguir. É muito importante nesse momento que a gente se preocupe conosco e a partir da visão que a gente tem das coisas. A partir daí, eu posso me tornar, se quiser seguir a doutrina espírita, um bom espírita. Um companheiro que acolhe, um companheiro que entende, um companheiro que estuda. Não aquele companheiro que aponta o dedo justificando as coisas, os erros dos outros. Uma pessoa que também sabe pedir ajuda. Uma pessoa que também sabe receber ajuda. Porque às vezes a gente está de pé estendendo a mão, às vezes a gente está no chão pedindo ajuda para levantar. Um homem de bem reconhece e é humilde. Um homem de bem sabe o momento em que precisa solicitar auxílio. Um homem de bem não agride, não fere, não esconde, não mente. Um homem de bem vive a caridade genuína. E se o Cristo disse uma vez de forma absurdamente clara que fora da caridade não há salvação, nós não temos nenhum centímetro para um lado nem para o outro para desviar dessa máxima. Se quisermos a salvação, o entendimento, a evolução, é muito importante que nós entendamos que a caridade é o caminho. Nesse momento, é importante a gente trazer à tona também a visão que a gente tem de si mesmo e o que a gente precisa melhorar. E se vocês um dia quiserem seguir na leitura do capítulo 17, verão que ele vai finalizar com uma das parábolas talvez mais famosas e difundidas do Cristo, que é a parábola do semeador. E independente da gente não ter decorado qual era o terreno em que o semeador lançava a semente, a gente lembra que somente num deles ela vingou. No pedregulho, no espinho, no deserto. Aonde foi lançada essas sementes, nada brotou ainda. E quando se atira a semente num terreno fértil, um terreno que não é seco, a semente pode brotar. Mas agora eu faço um desafio para quem está assistindo esse vídeo. Se coloque no lugar do terreno. E imagine que o semeador é o Cristo, lançando a semente em nós. Que semente? Aquela que nos faz, ou poderia nos fazer, um bom espírita, um homem de bem. Cristo está lançando em nós a semente da caridade.
Cristo está ensinando a nós o caminho da perfeição. Cristo está mostrando para nós qual o caminho da salvação. Ele está mostrando e ensinando como ser caridoso, como abrir mão do ego, do egoísmo, como pensar coletivo. Cristo está nos ensinando a auxiliar, a ter empatia. Essa é a semente que ele está colocando no terreno. E nesse desafio, o terreno é o nosso coração. Então é muito fácil a gente pensar sempre que a semente não germina, que a semente não vinga, que a semente seca, olhando de fora. Mas e se agora nós formos o terreno? O desafio é esse. Em que terreno o Cristo está plantando o início da caridade? Em que coração o Cristo está plantando a semente da caridade? Então é importante a gente pensar se aqui dentro está seco, está vazio, tem espinhos, ou se está propenso para que comece a germinar essa semente. Diferentemente da parábola do semeador, aonde nós enxergamos de uma forma exterior o que está acontecendo, com esse desafio nós estamos dentro da parábola do semeador, com Cristo semeando dentro da gente. Mas quando a gente observa, a gente não consegue mudar, a gente só assiste. Mas quando a gente entra dentro da parábola do semeador, fica mais difícil porque nós estamos nos questionando quem nós somos e que terreno nós estamos dando para a espiritualidade. Mas o mais importante, quando a gente entra dentro da parábola, nós podemos transformá-la. O terreno seco pode ser irrigado, o espinhoso pode ser cortado e irrigado, o pantanoso pode ser drenado, a terra pode ser mexida, pode ser adubada, pode ser preparada, e aí sim a semente ela pode começar a vingar. E essa é a grande essência da nossa existência neste momento, neste corpo, neste planeta. Transformar. O que o Cristo quer é que a gente transforme e prepare o nosso coração para que a gente seja um homem de bem, para que a gente busque a perfeição, para que a gente seja caridoso, para que a gente siga o caminho da evolução. Porque o Cristo nunca deixará de atirar sementes para nós. Cabe a nós preparar o nosso coração para recebê-las. A parábola do semeador ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Porque a gente pode se colocar como um espectador, a gente pode se colocar como um terreno. E quem sabe um dia a gente volte a discutir se colocando como um semeador. Mas o mais importante é que nós temos dentro da doutrina espírita a ideia, o ensinamento e o caminho do que é um homem de bem, como se tornar um homem de bem, como buscar a perfeição e a elevação vibracional, emocional, espiritual, física. Todas as coisas andam juntos. Então que a gente possa nesse momento parar um pouco e refletir. Que tipo de terreno hoje, porque as coisas são muito dinâmicas, eu estou preparando para receber essa sementinha que vem lá do coração do Cristo? Que essa reflexão possa fazer a gente mudar, quem sabe, atitudes, ações, formas de ver o mundo. Ninguém é perfeito, todos erramos, mas o mais importante é que todos temos a oportunidade de aprender com os erros. Fiquem em paz e até o próximo encontro.